Eu vou pedir para quem está escrevendo sem áudio, se tiver algum aluno que possa colocar para sair e tentar entrar novamente, eu agradeço muito, né? Porque às vezes alguma configuração do aluno. Vamos lá, né? A aula passada a gente ficou de terminar a unidade 1, né? Então a gente ficou de iniciar na em aplicações financeiras, tá? Então, a aplicação financeira vai ser, a gente vai dar continuidade, vai terminar a unidade 1 e vamos ver se a gente ainda consegue dar entrada na unidade 2, tá? Mas, mais uma vez eu falo, gente, quando a gente estiver lá, a gente vai ter a terceira aula amanhã, eu consigo enxergar se vai ter a necessidade de marcar a quinta aula, certo? Que eu chamo de aula extra. Nós até agora só tivemos uma aula, essa é a segunda. A que estava para quinta-feira, eu tive que cancelar, porque eu tive que disciplina à noite do mesmo grupo, urgentemente. Então, como a gente tem uma flexibilidade maior, né, de reagendar, aí eu tive que fazer esse reagendamento para hoje, certo? Então, amanhã, salvo engano, a gente vai ter outro encontro, e aí eu já decido se a gente vai ter a quinta aula ou não, mas fiquem ligados aí na questão dos cronogramas, tá? Das aulas. Aula 1 já está todo lá, né, disponível para vocês, e a gente vai começar a falar aí sobre qual o dia da primeira aula. Já está disponível. A primeira aula já teve, já está disponível no ambiente virtual, onde tem web aulas, aí a aulinha já está gravada e o material também já está lá. Essa é a nossa segunda aula, tá certo? Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. O que é que vocês estão perreados aí no. Lei, se alguém está conseguindo explicar, eu não sei o que é esse explicar aí que você está querendo aí. Pronto. Então, eu tirei as dúvidas aí de vocês. Escutar. Pronto. Mas agora eu acho que tá, né? Pronto, vamos lá. Gente, vocês coloquem para o pessoal que está sem áudio que tente sair e entrar novamente. Aplicações financeiras. Vamos lá. A gente começou a ver, né? A gente viu toda a disponibilidade da empresa no balanço, né? Na aula passada. Então, a gente viu caixa, fundo fixo e banco. Agora, uma outra conta da disponibilidade é a aplicação financeira. Lembre-se que disponibilidade já está dizendo disponibilidade imediata de recursos. A ordem do balanço sempre é a ordem de maior liquidez. Então, o balanço no ativo ele vai de ordem de maior liquidez e vai descendo o menos líquido, né? Ou seja, maior liquidez quer dizer o que é mais fácil em transformar em dinheiro. O próprio dinheiro já é dinheiro, então ele vem em primeiro lugar. Então, o grupo da disponibilidade é tudo que é dinheiro, que a gente chama de caixa e equivalente caixa, que é o dinheiro no banco, na aplicação financeira, na poupança, no próprio fundo fixo. São as disponibilidades imediatas que a empresa tem. Aí depois vai descendo para o grau de liquidez, né? Aí depois tem os títulos a receber, tem a conta estoque, por aí vai. Aplicações financeiras, ela difere de investimentos. Muita gente confunde a aplicação financeira com investimento.
Quando a gente fala de aplicação financeira, a gente fala assim, ó, eu tenho um excesso de dinheiro, desse excesso de dinheiro eu vou colocar no banco para que ele renda, né? Aplique alguns juros em cima dele e ele vá rendendo aí. E aí, esse dinheiro rendendo, né? Ele não vai sair do meu poder. Então, como ele não sai do meu poder, do nome da empresa, ou seja, o dinheiro continua ali para qualquer momento, a gente chama de aplicação financeira, certo? Então, a gente faz com que o dinheiro trabalhe para a empresa, né? Ou seja, eu vou colocar ele ali no banco enquanto ele vai rendendo, né? Outra coisa importante, né, é o investimento. O investimento difere de aplicação financeira, por quê? Porque investimento, normalmente, eu compro um título, né? Eu troco meu dinheiro por um papel, que é um título, para fazer com que esse título renda. Ou eu pego meu dinheiro, compro um imóvel, ou seja, eu deixo de ter o dinheiro para alugar esse imóvel e ter um dinheiro em cima sobre o imóvel. Então, investimento, eu não vou estar mais com dinheiro, eu troco dinheiro por algum bem que vai me gerar retorno financeiro, ou não, certo? Já a aplicação financeira, não. Eu não troco meu dinheiro, eu pego meu dinheiro, deixo ele lá num banco, rendendo, tá? E possivelmente eu não tenho perda, certo? Porque ali o dinheiro vai render ou eu vou recuperar ele no mínimo pelo valor que eu coloquei na aplicação financeira, certo? Aí veja só, lógico que essa aplicação financeira ela tem, como a gente diz, algumas tributações e algumas tarifas incidentes sobre ela, certo? Então eu tenho o fato de pegar o meu dinheiro do banco, aplicar, e nessa aplicação vai gerar uma renda, dessa renda vai ter desconto aí de imposto de renda, né? Enfim, vamos ver como é que funciona essa operação aí. Tá, tem gente entrando. Vamos lá. Opa, foi o errado. Ó, a gente tem aqui a aplicação financeira. Estão vendo aí na tela, né? E aí, a aplicação financeira, primeira operação que a gente faz é a transferência. Aqui é para estar aqui, tá, gente? Deixa eu ajeitar aqui, porque o xizinho foi para o lado errado. Mas esse x é para estar aqui. Então, isso aqui não existe. Tá? O que é que aconteceu? A gente tinha um dinheiro no banco, onde a gente saiu o dinheiro e transferiu para onde? Para a conta de aplicação financeira. Vamos lembrar aquela tabelinha, né? Que a gente faz de controle de débito e crédito, que a gente viu na aula passada, onde os ativos, passivos e PL, eles têm um comportamento de lançamento em relação ao saldo. Se o saldo da conta aumenta e essa conta é do ativo, você vai debitar. Se o saldo da conta diminui e essa conta é do ativo, você vai creditar essa conta. Para o passivo e PL, é o inverso. Se o saldo aumenta, você credita. Se o saldo diminui, você debita. Então, vamos lá. Se eu estou pegando o dinheiro do banco e transferindo para a aplicação, isso quer dizer que o saldo do banco diminuiu de valor. Então, eu vou creditar o banco e debitar a aplicação financeira, porque o saldo da aplicação financeira, que é do ativo, está aumentando agora. Então, eu fiz a transferência, tá? De valor. Ok? Até aí, tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que tá. Pronto. Vocês estão brigando não, né, gente? Aí no chat, não, né? Estão se comportando aí, né? Pronto, vamos lá. Voltando para cá. Certo. E agora? E agora ele vai passar um tempo e esse dinheiro que eu deixei na aplicação, ele vai gerar um rendimento, né? Vamos lá. Vamos supor que esse dinheiro que apliquei
certo? Inicialmente teve um rendimento de 10 mil, certo? Então, vamos supor aí que eu fiz uma aplicação financeira de 100 mil e teve um rendimento de 10 mil durante um determinado período. E aí, o que acontece? Esse rendimento eu vou precisar registrar na contabilidade. Chegou lá o final do ano, tá? Eu vou registrar esse rendimento. Eu posso registrar o rendimento mensal ou o rendimento por período, né? Nesse caso aqui, como é rendimento, assim como funciona o salário da gente, né? Qualquer tipo de rendimento, ele tem tributação. Então, o governo diz assim: qualquer rendimento sobre aplicação financeira vai reter do contribuinte um imposto de renda, em média, 1,5% sobre o rendimento da aplicação financeira. Se a aplicação financeira rendeu 10 mil, então vou tirar desse 10 mil 1,5%. Só que esse 1,5% aqui, ó, do imposto de renda, ele tem a mesma visão do nosso imposto de renda de salário. Porque quando a gente tem imposto de renda salarial, o que é que a gente faz? No final do ano, a gente tem direito a ser restituído desse valor, certo? A mesma coisa é a empresa. A empresa, esse imposto de renda, o governo desconta, mas ela pode pegar esse valor e abater de dívidas de imposto de renda que ela tenha, ou qualquer dívida federal que ela tenha, certo? Então, o que é que eu faço? No momento que eu registrar essa retenção do imposto de renda, isso não vai ser um imposto a pagar para mim. Pelo contrário, isso vai ser um imposto a restituir, certo? O governo ele desconta e depois eu posso abater esse valor nas minhas dívidas, se houver, né? Então, isso para mim, no momento do rendimento da aplicação, é um direito a receber que eu tenho para o governo. E o direito a receber, ele fica sempre lá no ativo, bens e direitos, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar dos 10 mil, 1,5%, e vou pegar o imposto de renda e colocar na continha dele de direitos a recuperar, que é o direito de imposto de renda a restituir, certo? Que é uma continha de ativo, né? Então, eu vou gerar um direito a receber do governo de R$ 150 e a minha aplicação ela vai aumentar em 9.750, certo? Ou seja, ela rendeu, então vamos supor que eu tinha lá 100 mil, né? Esses 100 mil aumentou 9.750 porque houve a retenção do imposto de renda. Então, vamos lá. Qual o lançamento que eu vou fazer? Esses 10 mil de aplicação financeira é um rendimento, todo rendimento é uma receita. Então, o que é esses 10 mil de rendimento? Isso, para mim, é uma receita. Então, toda receita é crédito. No caso, essa é uma receita financeira, tá? De 10 mil. Entrou na minha conta de aplicação financeira, que é uma conta do ativo, 9.750. Então, aumentou em 9.750, tá? Foi para o meu direito, que também é uma conta do ativo, por isso está debitando aqui, ó, os R$ 150 do imposto de renda a recuperar. Só que, além disso, o banco uma tarifa, ou seja, uma despesa para a empresa de IOF, pela operação que ela fez. Então, essa despesa de IOF, eu não vou ser restituída por ela. É como se fosse uma tarifa bancária. Eu vou ter essa despesa por si só. Então, o que é que aconteceu? Eu vou descontar os 150, eu vou ter a despesa é sempre débito, de R$ 100 do IOF, e o que vai entrar na minha aplicação financeira é o líquido, é os 10 mil menos os 150, menos os 100 do IOF que eu tive que pagar para o banco, né? Então, o banco já fez assim, já mordeu e já deixou para mim o valor líquido disponível para quando eu quiser resgatar, certo? A receita ela tem que ser o valor total do rendimento. Então, você não pode considerar a receita o valor que entrou na aplicação. Então, a receita financeira é o valor total do rendimento, tá certo? Então, o lançamento do rendimento da aplicação financeira é essa. Rendeu, você vai creditar a receita total do rendimento
E aí vai verificar o imposto de renda e outras despesas bancárias, que no caso aí é o IOF, certo? O imposto de renda ele tem um comportamento diferente do IOF, por quê? Porque o imposto de renda você vai ter um direito de receber depois, mais para frente. Mas o IOF não. O IOF a empresa teve que pagar de todo jeito, tanto que entrou um valor a menos aqui em cima na aplicação financeira. Só que o imposto de renda eu vou receber, ou eu posso abater com minhas dívidas, então gera para mim um direito a receber do governo, tá? E se você for somar o total do crédito com o total dos débitos, que é a soma desses três valores, vai bater com o total do crédito de 10 mil. Então, lembrando sempre o método das partidas dobradas, criadas pelo Frei Luca Pacioli, tá? Que é um frei italiano. Para todo crédito, existe o débitos de igual valor. Então, a soma dos débitos aí vai bater com a soma dos créditos, certo? Então, isso aí é aplicação financeira. Alguém tem mais dúvida em relação à aplicação financeira? Deixa eu ver aqui. Estou falando só questão de grupo, né? Certo. Não tem dúvidas, não. Beleza. Pronto. Vamos lá, vamos dar andamentos agora. Que o pessoal fica entrando. Aí eu estou dando acesso à galera. Pronto. Não é essa. Essa aqui eu vou até fechar, para não ficar atrapalhando. Aqui. Operações financeiras. Vamos lá. O que é isso? Vamos ver. Operações financeiras são operações com empréstimos, né? Ou variações cambiais também. Na maioria das empresas, variações monetárias são provenientes da moeda estrangeira. Vamos lá, vamos dizer o que é isso aí. Vamos supor que a empresa ela compre mercadorias para revender dos Estados Unidos, de um país estrangeiro. Então, ela vai trabalhar ali com importação, tá? Se ela vai trabalhar com importação, ela, evidentemente, vai trabalhar com moeda estrangeira. Então, como fica a nossa contabilidade na variação da moeda estrangeira, tá? Então, o que é que acontece? Vamos supor que eu compre hoje mercadorias no valor de 14 mil reais, sei lá, vou dar outro valor, de 50 mil reais. Hoje, a data do meu contrato, a moeda do dólar, atualizando ou fazendo a variação, a troca para real, daria hoje 50 mil reais. Então, eu fecho o contrato com X dólares, que hoje dá 50 mil reais. Só que eu só vou pagar a esse fornecedor estrangeiro daqui a 30 dias. Então, no momento que eu registro essa dívida, ela vai ser registrada por 50 mil reais. Só que no ato que eu for pagar essa dívida, esses 50 mil reais não vai mais existir, porque existe a variação cambial da moeda. Então, vamos supor que, mais para frente, eu preciso pagar esse valor, só que esse valor, de vez de ser 50 mil, agora é 55 mil. Então, existiu ali uma variação monetária de 5 mil. É essa situação que a gente vai ver como a contabilidade comporta, tá? Então, vamos supor que uma empresa possua uma dívida de 10 mil reais na data do encerramento do balanço, determinada data, que foi, sei lá, um empréstimo que ela tomou em moeda estrangeira. Só que, quando a empresa foi pagar esse empréstimo no outro ano, houve variações monetárias, fazendo com que essa dívida de 10 mil fosse para 14 mil. Ou seja, houve uma variação para mais de 4 mil reais. Então, ao invés de eu pagar 10 mil,
eu vou pagar R$ 14.000 devido à variação da moeda. Então, essa variação da moeda, ela gera para mim uma despesa financeira. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou, evidentemente, lançar lá débito de despesa financeira e crédito de empréstimo a pagar, né, evidentemente, aumentando a dívida para que eu faça esse pagamento aí, né, nesse momento dessa variação cambial aí que ocorreu. O que acontece muito também, gente, é assim, as grandes empresas costumam realizar essa variação antes mesmo do pagamento ou recebimento. Por quê? Porque você vai trazendo para o balanço a ideia real de quanto está hoje a dívida ou quanto está hoje o direito a receber que ela tenha, né, em relação àquele contrato estrangeiro. Né? Porque vamos supor que essa dívida eu venha pagar daqui a, sei lá, um ano. Então, eu preciso fazer o registro dessa variação constantemente ou mensalmente para que a empresa tenha uma noção, né, de como está a dívida atual. Existem empresas que eles fazem o hedge, que é a proteção, certo? O que é que elas fazem? Eles já quando fecham um contrato desses, que eles precisam pagar em anos lá para frente, eles já fazem a proteção, ou seja, o hedge. Eles fazem uma estimativa de quanto vai ficar o dólar para frente. Ele não espera acontecer, né, para saber a variação. Então, ele faz uma estimativa da variação cambial e já registra no balanço essa variação, certo? Mas não diretamente na despesa, porque aquilo ali ainda não aconteceu. Você só pode lançar na despesa quando ocorre a variação de fato. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem aumento passivo, né? Porque eles fizeram uma ideia de forma estatística quanto que aquilo ali vai sofrer uma variação e vão debitar uma conta lá que quando vocês estudarem patrimônio líquido, vocês vão aprender ela. Eu acho que é a última aula que vocês estudam. Chamada de ajustes de avaliação patrimonial, certo? Para quem estudou o que eu pedi na aula passada, provavelmente deve ter visto essa conta em algum balanço que vocês analisaram, que eu pedi para que vocês vissem os balanços para se familiarizar com as contas, né? Então, essa conta de ajustes de avaliação patrimonial, ela serve justamente para receber as variações que ocorrem perante o mercado do ativo ou do passivo, certo? No caso aí, já ocorreu, ele sofreu a variação e vai fazer o pagamento. Então, ele já registrou diretamente na despesa financeira, débito de despesa e crédito do empréstimo a pagar, aumentando o valor de 10 para 14 mil, e a empresa realizou depois o pagamento logo em seguida, certo? Se for a empresa quiser fazer um hedge, ela pode, desde que ela diga como foi que ela levantou essa estatística da variação cambial, né? Simplesmente, eu acho que a variação vai ser tanto. Não, tem que ter um estudo no mercado, certo? Vamos para operações de duplicatas descontadas, tá? Também se usa muito o banco. Deixa eu admitir mais a galera aqui. Esta estatística de variação parcial ocorre erros no final do pagamento. Olha, Lucas, às vezes não há, certo, tanta variação de diferença, mas lógico que vai haver uma diferençazinha, né? Porque ninguém aqui vai adivinhar exatamente quanto vai variar o dólar, mas ele chega a um valor mais próximo para deixar o usuário informado, né? Porque, veja, você está olhando o balanço, você vai tomar uma decisão. Tem uma dívida lá estrangeira de R$ 100.000. Só que, olha a diferença de você botar R$ 100.000 para quando você for fazer o pagamento, de vez de você pagar 100 mil, você vai pagar 180 mil. É uma diferença muito grande. Se você faz o hedge logo de início, você vai chegar a uma margem mais perto de 180 mil.
vamos supor, ele vai fazer, digamos que ele chegue a 170 mil. Então, ele já vai provisionar lá o passivo dele, as obrigações, ao invés de 100, em 170 mil em média, para que o usuário ele consiga entender, né, que a dívida não é 100 mil, mas é em média 170 mil, quando chegar o momento, é o valor mais ou menos que ele vai pagar, certo? Então, o RED é muito bom, tá? Só que ele não pode ser feito de qualquer forma, ele tem que estar de uma maneira estatística comprovada, porque geralmente quem faz o RED são empresas que estão dentro da Bolsa de Valores, e aí, evidentemente, essas empresas precisam comprovar a CVM como ela fez o RED, tá? Porque a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que é a responsável, né, de fiscalizar a Bolsa de Valores, certo? Bora agora trabalhar com duplicatas descontadas. Professor, o que são essas duplicatas descontadas? Quem já nunca ouviu falar, né, de duplicatas, que uma empresa, por exemplo, ela trabalha com títulos, né, ou seja, ela vende a prazo, ela vende muito a prazo, deixa eu distanciar aqui um pouco, está muito perto, ela vende a prazo e tem vários direitos a receber dos seus clientes. Quem nunca viu essas empresas pegar esse título, ir no banco e trocar? Tipo assim, olha, eu tenho uma duplicata para receber do meu cliente daqui a 30 dias. Tem como você antecipar esse valor e você me cobra os juros sobre essa duplicata, sobre esse valor, e aí você recebe essa duplicata daqui a 30 dias do meu cliente. Muitas vezes, para quem trabalha no financeiro, já percebe mais isso, né? Já tem essa percepção, porque muitas vezes a empresa ela compra de um fornecedor e o título, ao invés de vir no nome do fornecedor, vem no nome de uma financeira, né? Muitas vezes acontece isso, né? Aí você tem essa visão. Né, de quem trabalha na área financeira já viu muito disso, do título vir no nome de uma financeira. Isso aí é que a empresa descontou a duplicata num banco para poder receber logo esse dinheiro. Deixa eu ver aqui. Teve gente que teve mais dúvidas. Espera aí. Alguém falou de área pública aqui, só que eu não estou vendo. Foi você. Isso para a área pública, muitas vezes, né, eles fazem essa variação do RED, tá? Porque eles têm dívidas, né? Então, as variações monetárias, elas são realizadas do mesmo jeito. Eles têm dívida no pública, no exterior. Né? Então, acontece também na área pública, certo? Só que a contabilidade pública é muito mais complexa, digamos assim. De vez de você fazer um lançamento só de RED, você vai fazer em números. Né? Então, a área pública, para quem faz ciências contábeis, com certeza vai ter uma disciplina de pública e você vai entender quantos lançamentos você faz só para reconhecer um fato contábil. Então, também existe, viu, Edgley, né? Na área pública, isso, porque eles têm dívidas, né? A AV1, a gente vai entrar hoje, né? Sobre o assunto da AV1. Vamos lá. Bom, então esses títulos que eu falei, né? Que muita gente vê lá o nome da instituição financeira ao invés do fornecedor, e muitas vezes você fica, nossa, e agora? Não sei o quê, como é que eu faço? Eu comprei com o fornecedor tal, mas o boleto veio no nome de uma instituição financeira. Então, esse fornecedor, com certeza, trocou esse título no banco para pegar o dinheiro de forma antecipada. Só que, muito cuidado com isso, porque muitas vezes quem assume o risco não é o banco, e sim a empresa. Se o cliente não pagar
para o banco essa duplicata, a empresa vai assumir o risco de pagar ao banco, tá? Essa duplicata que o cliente não efetuou o pagamento. Então, assim, vamos ver como é que esses títulos são realizados na contabilidade, né? Vamos supor que a empresa Chocolate LTDA vende mercadorias para Quero Chocolate LTDA por 50 mil, para pagamento em 30 dias. A Chocolate LTDA decide descontar a duplicata no banco A, que cobra uma taxa por antecipar essa duplicata de 5% sobre o valor do título, tá? Então, o que é que a gente vai ter? Primeiro vai entrar no meu banco aqui, ó, o valor do título menos a cobrança da taxa de juros que o banco me cobrou por antecipar o valor. Então, vai entrar 47.500, 2.500, que é 5% de 50 mil, né? Vai ser considerado como uma despesa financeira, porque eu paguei essa taxa, e vai gerar uma obrigação a pagar ao banco de 50 mil. Mas como assim? Quem vai pagar o cliente? Só que eu só vou poder baixar essa obrigação no momento que o cliente fizer o pagamento direitinho para o banco lá. E aí, ó, quando o cliente fizer o pagamento, aí essa minha dívida vai ser baixada com o título lá, o meu título de duplicatas. Então, vamos lá. Aqui está duplicatas do meu cliente. Eu não mexo nela ainda, mesmo descontando ela. Então, isso aqui é um direito, né? Porque isso aqui é uma duplicata a receber. Eu peguei essa duplicata, fui lá no banco, descontei, tá lá. Então, tá no meu balanço isso aqui, ó. Um direito a receber do cliente. Quero chocolate, né? Na quantia de 50 mil. Tá lá, ó. Tá lá, 50 mil. No meu direito. Ele fica lá. Mas, professora, a senhora não trocou o título, mas eu não vou dar baixa, porque quem assume o risco aqui sou eu. E não o banco vai ficar com o risco. Porque se o cliente não pagar, sou eu que vou ter que pagar o banco. Por isso que essa obrigação fica até a data que o cliente pagar. Quando o cliente paga para o banco, aí sim, o que é que eu posso fazer? Baixar essa duplicata. Então, vou baixar o saldo dela, creditando, né? Porque ela é ativo. Eu estou baixando o saldo, então eu vou fazer 50 mil aqui, ó. E aí, minha obrigação aqui com o banco deixa de existir, porque o cliente já pagou para ele. Então, eu vou baixar o saldo bancário, e aí passivo, que esse aqui é de saldo a pagar, né? Quando baixa de valor, eu debito. Então, zero minha dívida lá com o banco, porque a operação ocorreu toda direitinha. Tá? Então, 99% desses títulos, o banco passa o risco para o cliente. É muito difícil o banco assumir o risco, ou seja, se o cliente não pagar, o banco vai se ver com o próprio cliente da empresa, né? É quase improvável isso acontecer. Isso aqui, gente, foi o que aconteceu com as lojas americanas, certo? Por quê? Porque a lojas americana, ao invés de ser direito, era dívida, né? Era fornecedor. O que é que ela fazia? Comprava para o seu fornecedor vendia a um prazo menor. Ó, você tem 30 dias para pagar. Aí o que é que o fornecedor fazia? Entrava em contato com a instituição financeira e dizia: ó, eu tenho os títulos da Americana, tá? Que vai se vencer em 30 dias, eu quero trocar para receber essa antecipação. A instituição financeira recebia os títulos, entrava em contato com as americanas e dizia assim: ó, eu te dou um prazo maior. Eu te dou um prazo maior para pagamento. Você quer? A americana dizia: quero. E o que é que acontece? Se eu te dou um prazo maior, eu vou te cobrar mais juros por isso, né? Só que, ao invés de ela registrar isso na contabilidade, transferindo a dívida dela do fornecedor agora para a instituição financeira e registrar os juros cobrados, ela não fez isso. Ela deixou lá na conta do fornecedor pelo valor do título que ela tinha comprado, né, do fornecedor dela, o valor principal, e ali essa dívida passou a ser não mais do fornecedor e sim da instituição financeira, e ali foi gerando juros e não
foi computado para a contabilidade, agora você imagine valores exorbitantes de juros que não foram registrados na contabilidade. Então, praticamente foi isso que aconteceu com as lojas americanas, certo? E aí, nesse caso aqui, né, evidentemente, a empresa ela vai considerar ali o título, né, a pagar até que o cliente pague ao banco, né? Isso é a questão de título de direitos, tá? Pronto. Aí sim a gente já vai começar a falar, né, de estoques, operação de estoque, né? Nossa, já tem gente querendo entrar de novo. Então, o próximo assunto, então, o que é que a gente viu? A gente viu disponibilidade, títulos a receber, né? Acho que a gente ainda vai ver alguma coisa, porque é por ordem de liquidez. E depois de títulos, aí vem a conta de estoque, certo? A atividade contextualizada, ela é uma atividade que fala de estoque, tá? Então, a gente vai começar a falar de estoque e vai abordar aí a questão da atividade também contextualizada. Vamos lá. O que seria... quando a gente fala de estoque, a gente fala sempre de operações com mercadorias. Mercadorias, na linguagem contábil, nada mais é do que as mercadorias que eu compro para revender. Por isso que a gente chama de mercadoria. Então, quando você compra mercadoria, é sempre estoque na contabilidade. Então, existem algumas fórmulas, né, que são muito utilizadas para aquelas pequenas empresas que não têm uma gestão de estoque, ou não têm um programa de estoque, que não tem um controle eficaz de estoque. Então, geralmente, elas fazem uso dessas fórmulas. As grandes empresas fazem uso de software. Então, na grande maioria das vezes, ela não precisa, né, estar fazendo essas fórmulas o tempo todo, porque o próprio sistema faz. Ela tem que fazer a máscara, né, ou seja, dizer ao computador o que é que ele tem que fazer. Então, ele já insere as fórmulas dentro do software, e aí o software vai rodando de acordo com as fórmulas cadastradas. Uma empresa pequena que não tem um software tem que estar fazendo essas fórmulas constantemente para apurar seus resultados, né? Então, o primeiro é o resultado com mercadoria. O que é um resultado com mercadoria? Que a gente chama de RCM. Vai ser a venda, ou seja, a receita bruta ou chamado faturamento, menos o custo da mercadoria vendida. Mas, professor, o que é o custo da mercadoria vendida? Vamos lá. Vou pegar uma coisa aqui que eu vejo na minha frente. Eu vou pegar um carrinho do meu filho. Eu tenho um carrinho aqui. Esse carrinho eu comprei por R$ 5 e vou vender a R$ 10. Qual é o custo da minha mercadoria vendida desse carrinho? Vendi ele por 10. Então, o custo da mercadoria vai ser 5. É o valor de compra da mercadoria. Então, esses R$ 5 vai ser o custo da mercadoria vendida. E o valor da venda? R$ 10. Então, nesse caso, tudo que eu vendo, eu preciso saber o valor de compra, o quanto que eu gastei para adquirir aquela mercadoria. Esse é o custo da mercadoria vendida, tá? Então, ó, vamos supor que a empresa, durante o mês, venda R$ 100.000. Dessas vendas, o preço de entrada dessas mercadorias foram de R$ 30.000. Então, o RCM aí vai ser R$ 70.000. Isso corresponde ao resultado de 70% do valor da venda. Caso o valor venha a ser negativo, a empresa tem que ajustar o estoque. Ou seja, não pode ser negativo. Você tem que vender ou por um valor maior do que o custo da mercadoria ou por valor igual, certo? Por quê? Porque o estoque, a regra do estoque, ela diz assim, o custo da mercadoria ele tem que ficar ou igual ou inferior ao valor líquido de venda, ao valor líquido de venda, tá? Então, se esse valor aqui
ficar negativo, eu vou ter que fazer um ajuste aí de perdas do estoque para que ele equipare aos 70 mil, certo? Vamos supor que ele fique negativo em 70 mil. Então, isso quer dizer que eu vou ter que fazer um ajuste de 70 mil, aumentando baixando o meu estoque, dando como perdas de ajustes de mercado, né? Perdas de estoque, que a gente chama de redução ao valor recuperável do estoque, certo? Inclusive, eu acho que é o CPC 02, o pronunciamento 02, a norma internacional 02, que fala de redução do valor recuperável do estoque. Então, é regra para não haver ajuste do estoque que esse valor seja positivo, certo? Então, a lógica legal é essa. O custo da mercadoria vendida, se você não tem, que na grande maioria das vezes, a empresa que não tem um software, ela não tem um controle desse custo. Ela sabe que ela tinha X valor de compras e baixou Y, né? Então, para ela descobrir o custo da mercadoria vendida no ano todo, ela pode fazer essa forma. Por isso que muitas vezes encerra o ano, no dia 1 de janeiro, tem muita empresa lá fechada, 1 e 2, né? De janeiro, a gente faz fechada para balanço. Elas estão levantando o estoque para poder fazer essa fórmula aí. Quando a empresa não fecha para balanço, normalmente ela já tem um software bem redondinho, rodando 100%, então ela não precisa fechar a empresa para balanço. Né? Quando a empresa fecha para balanço, é porque ela vai precisar fazer essa fórmula na grande maioria das vezes, para que ela consiga encontrar o custo da mercadoria vendida no ano. E como é que ela faz? Qual é a fórmula? Ela vai pegar o estoque inicial, que ela começou o ano, vamos supor, o ano de 2023. Então, o estoque inicial no dia 1 de janeiro de 2023 e vai colocar. Vai somar tudo que ela comprou no ano, que ela vai ter que ter esse controle, e vai subtrair do estoque que ela terminou no final do ano. Por isso que ela fecha o balanço, porque ela vai contar o estoque dela, tanto por quantidade como em valor em real. Eu tenho um X valor no estoque final. Então, fazendo isso, ela consegue encontrar o custo da mercadoria vendida e passar a informação para o contador da empresa, tá? Outra coisa, você também pode substituir o custo de mercadoria vendida pela própria RCM. Vamos supor, eu posso encontrar a RCM mesmo sem ter o custo no momento. Aí eu faço a fórmula do custo para encontrar o custo e achar aí a RCM. Né? Então, basta eu inserir a fórmula do CMV dentro da fórmula do RCM. Né? Então, aqui, vendas R$10, estoque inicial 5, compras R$2, estoque final 3. Então, o que é que eu posso fazer? CMV, estoque inicial 5, mais as compras, menos o estoque final. Então, o CMV aqui é 4, e esse CMV eu vou colocar dentro da fórmula da RCM. E aí, nesse caso, deu positivo, tudo tranquilo, 60% do valor da venda, beleza, show de bola, certo? Então, sempre lembrando dessas formulazinhas e lembrando a vocês que aquelas microempreendedor faz muito isso, algumas lojazinhas de comércio pequeno também faz essas fórmulas, eles fecham lá para balanço para fazer essa contagem e levantar o custo, certo? Agora a gente entra na atividade contextualizada. Dúvidas no RCM, no CMV? Tudo tranquilo? Acredito que sim. Não falou nada. Vamos lá. Vamos agora, outra coisa importante, tá? Que é o critério de avaliação de estoque. O que é o critério de avaliação de estoque? Vamos supor. Volta o carrinho aqui do meu filho. Você tem um carrinho. Eu vendo só esse carrinho. Eu vendo só esse carrinho. Aí o que é que acontece? Hoje eu compro ele por R$5. Daqui a 10 dias esse carrinho está R$5,50. Depois, no mesmo mês, ele foi para R$5,70. Depois, no mesmo mês,
ele foi para 5,80. Veja a variação de preços de compra. E aí, veja, quando você vende o carro, você vai baixar por que custo? Pelo custo de 5? Pelo custo de 5,10? Pelo custo de 5,60? Como é que você vai fazer isso? Para isso, existem os critérios de avaliação de estoque, tá? São esses critérios que a empresa precisa escolher para aplicar na sua empresa. Beleza? Vamos falar deles, tá? Quais são eles? Primeiro, o critério do preço específico. Então, eu vou ter que ter um software controlando tudo que entrar. Se o carrinho entrou por 5, eu vou ter que ter uma etiqueta que linke ao carrinho que entrou por 5. Porque na hora que eu der baixa, vai ser a baixa dos 5. E aí o outro que entrou por 5,10 vai ter uma etiqueta específica. Na hora que eu der baixa dele, o sistema vai entender que esse carrinho entrou por 5,10, então ele vai baixar por 5,10. O preço de entrada vai ser o preço de baixa do custo de mercadoria vendida. Esse, para quem tem um software 100% anos-luz, consegue fazer ele. Geralmente, são empresas que não têm um volume muito grande de mix de produtos, né? Tipo automóveis, se faz o preço específico, né? Empresas de imóveis que não têm um volume muito grande de mercadoria diferenciadas fazem um preço específico. Quando você trabalha, por exemplo, com uma empresa de ferramentas ou ferragens, imagine vocês a quantidade de produtos. Parafuso, dobradiça, não sei o quê, um comercial, né? Para você fazer um preço específico é muito difícil, tá? É muito difícil, porque vai ter parafuso entrando por 50 centavos, 60 centavos, 70 centavos. Então, na grande maioria das vezes, eles escolhem ou PEPs ou a média ponderada. Mas, professora, nós não temos o EPS. Qual é? Eita. Qual é o problema do EPS? No Brasil, o EPS ele é proibido, no Brasil. Tá? Por quê? Porque o EPS ele tem a tendência de aumentar o valor do custo. Óbvio que ele vai ser proibido, porque se aumenta o valor do custo, evidentemente o lucro diminui e a empresa paga menos imposto. E aí o EPS no Brasil é proibido, mas isso não dá a facilidade de você não estudar. Você tem que saber, porque é um dos critérios de avaliação. Aqui ele é proibido, mas em outro lugar ele pode não ser. Como nossa contabilidade internacional, então você tem que saber. Então, quais são os critérios de avaliação de estoque? Preço específico, esses são os métodos de avaliação de estoque. Preço específico, já falei, é o mais fácil que tem. O PEPs também é um dos queridinhos aí, né, das empresas. O que é que ele diz? O primeiro a entrar será o primeiro a sair. O primeiro carrinho a entrar sempre será o primeiro a sair. Aquele valor que entrar primeiro, na hora que eu baixar a venda, é esse valor que vai sair. Se o primeiro valor que entrou do carrinho foi 5, então é esse carrinho de 5 que vai sair, certo? Primeiro mercadoria a entrar, primeira a sair. A média ponderada, não. Ela tira uma média do mês. Entrou carrinho por 5, por 5,50, 5,60. Quantos carrinhos eu tenho? R$ 1.000. Então, eu vou somar 1.000 carrinhos. Eu vou somar o valor total de carrinhos monetário no mês, R$ 100, e dividir pela quantidade de carrinhos. Aí eu tenho uma média de preço, tá? Essa é a média ponderada, ou preço médio. O EPS, não. Veja a lógica do EPS. O último a entrar será o primeiro a sair. Ou seja, o último carrinho que entrar será o primeiro carrinho a sair. Se entrar por 5, 5,20, 5,30, 5,60, ele será o primeiro a sair sendo o último. E aquele antigo vai ficando obsoleto lá no estoque. Por isso que ele também não é muito atrativo. Para empresas que trabalham com alimento, jamais vão trabalhar com ele, porque existe prazo de validade, né? Então, o ideal é que aquela que entre, a primeira que entre, seja a primeira a sair. O EPS, ele tem uma visão de que o custo ele fica mais próximo
ao valor atual de mercado, né? Porque já que o custo que eu estou baixando é o último valor que entrou. Porém, ele tem essa tendência de deixar obsoleto aquelas primeiras mercadorias que entraram, né? Então, não é muito interessante. Mas depois eu vou pedir para que vocês vejam a matéria e o vídeo no meu site sobre critérios de avaliação de estoque. Eu vou mostrar a vocês, tá? Isso vai ajudar muito vocês fazerem também a atividade contextualizada. Vamos entender esses critérios? Vamos supor que a empresa realizou essas compras no ano de 2017 e essas vendas, tá? No dia 1 de março e no dia 10, perceba que é dentro do mesmo mês. No dia 1, ele comprou 100 unidades a um preço unitário de R$2. Do mesmo produto, no dia 10, ele comprou 50 unidades a um preço unitário de R$3. E aí, no dia 20, ele vendeu 120 unidades desse produto, e no dia 31 de março, ele vendeu 10 unidades desse produto. E aí, qual vai ser o custo que eu vou baixar? Por 2, por 3, uma média? E aí? Vamos primeiro ver pelo critério de PEPs, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Aqui está a ficha do estoque, que a gente chama de ficha de inventário. Lembrando que a ficha de inventário você só vai trabalhar pelo preço de custo, sempre, tá? Aí vamos lá as compras. No dia 1 de março, ele comprou 100 unidades a um preço de 2, fazendo o total de estoque de 200. No dia 10, ele comprou 50 a um preço de 3, dando um total de 150. Então, aqui no estoque, antes dele vender, teoricamente, ele teria R$350 aqui de estoque, tá? 150 unidades com preços diferentes. Beleza. No dia 20, ele vendeu 120 unidades. E agora? Se eu for pelo PEPS, eu primeiro vou dar baixa naquelas unidades, primeiramente, que entrou, para depois baixar as outras. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, se ele vendeu 120, primeiro eu vou tirar esses 100, e aí são as saídas, não é pelo preço de venda, sim pelo preço de custo. Sai 100 unidades a um preço de custo de 2, e aí o custo dessas 100 unidades foi de 200. Se ele vendeu 120, aqui acabou meu estoque, né? Não existe mais porque eu já dei baixa. Vai sobrar aqui, ó. Eu vou tirar 20 unidades desses 50 agora, que é o próximo. E aí eu vou tirar 20 unidades. Agora o preço é 3, vai ser 60. Se eu quiser saber o custo total do dia 20, eu somo esses dois, ó, R$260. Foram o custo das mercadorias que ele vendeu no dia 20. Aí, o meu estoque final no dia 20 ficou de 30 unidades que sobrou desses 50, ainda com preço de R$3, ficando um total de estoque de 90 no dia 20. Então, eu tenho lá ainda R$90 para baixar de custo. E aí, no dia 31, ele vende 10 unidades. Beleza. Se ele vende mais 10, eu vou tirar ainda desses 30 aqui, já que não houve mais nenhuma compra. Eu tiro 10 daqui, né? A um preço ainda de 3. E aí o custo do dia 31 vai ser 30, né? Quanto é que foi o estoque final no mês de março? Eu vou ficar com 20 unidades a um custo de 3, meu estoque final vai ser de R$60. E meu custo da mercadoria vendida? Aí eu venho para o somatório das saídas aqui, ó. O total de todas as saídas ao preço de custo. Não vai botar preço de venda, não. É preço de custo. Inventário é preço de custo. E aí, ó, 200 mais 60 mais 30, R$290. Nesse inventário aqui, eu consigo descobrir quem é o CMV do mês de março, custo da mercadoria vendida, a quantidade do estoque final em quantidade. Eita, meu Deus, peraí. E aqui ficou punk, viu? Então, aqui, ó, estoque final em quantidade e estoque final em valores monetários, 60.
tá? Em dinheiro, tá? Beleza? Então, esse é o PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai, tá? Então, conceito de PEPS dado. Vamos para o EPS agora, certo? Vamos para o EPS. Deixa eu olhar aqui para ver se vocês... você vai ter... não é só o que são aceitos, são todos os critérios, tá? São todos os critérios. Preço específico, PEPs, UEPs e média ponderada, tá certo? Eu acredito que tem algumas referências, tem esse videozinho que eu vou passar para vocês, o artigo, tá? Vou dizer aonde vocês podem buscar mais informações também, tá? Antes de terminar a aula. Vamos lá. O EPS é o seguinte, gente. O último que entra, primeiro que sai. Na mesma situação de compra e vendas, percebam só, mesmo entrada, né? Agora ele vendeu no dia 20, ele vendeu 120 unidades. Só que o EPS é assim: o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Quem foi o último que entrou? 50. Então, ele é que vai ser o primeiro a sair, ó. Então, primeiro eu saio ele, 50, a um preço de 3, 150. E para completar as 120 unidades que eu vendi nesse dia, vai sair 70 desses 100 agora, ó, porque ele foi o primeiro a entrar, será o último a sair. Ó. 70 a um preço de 240. Então, o custo, ó, perceba que o custo aqui é muito mais, ele é mais elevado do que o PEPS. Aqui deu 290. O PEPS deu, deixa eu voltar aqui para ver o PEPS, deu 260. R$ 30 a mais o EPS. Por isso que o Brasil não aplica ele, porque ele eleva o custo e diminui o lucro e, consequentemente, a empresa paga menos imposto. E aí, desses 100, sobraram 30 a um preço de 2 e o estoque final ficou em 60. Depois, no dia 31, ele vendeu 10 a um preço de 2, R$ 30. Então, ó, ficou 40 de estoque final, um valor mais baixo, monetário, 20 unidades em quantidades aqui, né? Quer dizer, e o CMV aqui ficou um CMV mais alto do que o PEPS, 320, que é a soma da coluna da saída, tá? Então, o EPS não é aceito pelo Brasil, porém, tem uma lógica de você trazer mais para perto o preço, o custo da mercadoria vendida a um valor mais real, atual da mercadoria, né? Porque se é o último, isso quer dizer que hoje essa mercadoria realmente está valendo isso, tá? Mas não é aceito. E a média ponderada, você vai fazer aquela média, né, de valores. Então, veja, os dois valores de compra eu vou colocar no meu estoque, vou somar o total, ó, esse total de valores, e divido pela quantidade que eu tenho para achar o preço médio. Então, eu vou pegar unidades. Aí é beleza, ó, pão, queijo, queijo. A média do preço médio é R$ 2,33. Aí tudo que sair vai ser por esse preço até eu comprar novamente e tirar uma nova média. E aí, ó, 120 unidades no dia 20, sai logo as 120, o preço médio de 2,33. E aí, ó, 279,60, ó, como eu achei o preço médio, ficou 30 mercadorias a um preço de 2,33, então meu estoque final nessa data vai ser 69,90. No dia 31 ele vendeu 10 a um preço ainda médio de 2,33, 23,30. Sobrou 20 unidades com preço médio de 2,33, ficando um estoque final de 46,60. Professora, e se ele comprar novamente? Eu vou ter que tirar uma nova média. Se ele comprar mais 10 a um preço de 2,50,
eu vou ter que somar de novo e tirar uma nova média aqui, né? Tirar uma nova média aqui. Opa, 250, eu acho, né? Fazer uma nova média aqui, tá? E aí, ó, eu vou dividir por 30 unidades. Aí eu vou fazer uma nova média aqui, somando o estoque final desse dia com a nova compra e achar uma nova média aqui, ó. Certo? Então, a média ponderada, ela funciona dessa forma. Tem muita gente que trabalha com média ponderada, tá? Então, aqui deu 302,90. Foi um pouco maior do PEPS, por isso que a grande maioria tem a tendência de fazer média ponderada, que é um dos bons também, né? Porque você faz uma média ponderada, você chega mais próximo ao preço real também, de uma certa forma. Então, média ponderada também é muito utilizada aí, certo? Até mais do que o PEPS. Então, preço específico, média ponderada e PEPS, né? Eu acho que nessa ordem é o que mais o pessoal usa, certo? E agora a gente vai trabalhar com outras operações de mercadoria. Espera aí, deixa eu ver aqui quem perguntou aqui. Quando compramos uma mercadoria para pagar daqui a um mês, não podemos colocar o valor que está na hora. Sempre é o valor de entrada do contrato. Não importa quando você vai pagar. Não importa. Sempre é o valor de compra que está lá na nota fiscal. Tá certo? Não interessa o valor que você vai pagar dela, e sim o valor de compra que está lá no seu estoque. Porque os valores financeiros de juros, né, não vão para dentro do estoque, não, certo? Isso aí são despesas financeiras. O que vai para dentro do estoque é o valor da mercadoria, sem juros. Terminando aqui, vamos lá. Valor de mercadoria, fatos que alteram a compra. Vamos lá. Operações de estoque ainda. Vamos supor que a empresa tenha que devolver um valor que ela vendeu de mercadoria, né? O cliente comprou, mas não quero mais, vou devolver. Devolução de vendas é uma despesa para a empresa, é uma dedução, ou seja, se eu considerei uma receita lá atrás, agora eu vou deduzir essa receita. As novas receitas que a empresa vai acontecer. Então, vou diminuir e essa conta se chama devolução de vendas, que é lá no resultado, é como se fosse uma despesa. Então, toda vez que a empresa, que um cliente devolver mercadoria para a empresa, eu preciso devolver o valor para ele ou gerar um crédito, tanto faz. Aí eu vou debitar devoluções de venda lá no resultado, como se fosse uma despesa, e vou creditar o caixa ou baixar a duplicata, dependendo da forma que eu vendi para esse cliente, certo? Creditar o caixa, porque vou dar a saída do meu caixa, então o saldo baixa, e por isso que eu estou creditando, para pagar o meu cliente. Ou baixa duplicatas a receber, porque aí eu não vou ter mais direito a receber desse cliente, porque ele está devolvendo. E a outra operação que eu tenho que fazer em devolução de venda é voltar essa mercadoria para o meu estoque. Se eu tinha dado baixa nela, agora eu vou voltar. E como é que eu volto? Eu vou aumentar o saldo do meu estoque, então vou debitar estoque e vou recuperar ou creditar a conta de ICMV. Mas, professora, despesas e custos não é sempre débito? É. Mas existe momento que você recupera, porque em algum momento você lançou aquela despesa ou aquele custo a débito, mas aí ele não vai mais existir, então eu vou recuperar, ou seja, acreditar para anular a operação. Se um mês atrás eu debitei o custo da mercadoria vendida, agora eu vou ter que acreditar porque essa operação não mais aconteceu, tá? Não vai acontecer mais, ou seja, ela foi revertida. E aí eu faço geralmente os lançamentos reversos. Quando você vende, você debita CMV e credita estoque, mas quando você devolve, o cliente devolve, você debita o estoque novamente e credita o CMV fazendo o mesmo lançamento inverso, certo? Isso para a devolução
de vendas. E compra. Eu fui lá, comprei mercadoria para o meu fornecedor. E agora? Eu vou ter que fazer o quê? Devolver para o meu fornecedor. Então, aquela obrigação que eu tinha não vai mais existir. Então, se eu vou baixar minha obrigação, eu vou debitar fornecedor e creditar devoluções de compras ou estoque. Eu vou debitar fornecedor e baixar minha conta de estoque. Porque uma vez que ele entrou por débito, agora ele vai ter que dar baixa o crédito, que eu vou devolver essa mercadoria aí, tá bom? Então, devolução de compras, ela funciona dessa forma. Agora vamos falar de abatimentos, né? Tanto de vendas como de compras, né? Que a empresa tem, certo? Se ela tem abatimentos, né? De vendas, você está fazendo o quê? Você está dando descontos, né? Está dando abatimentos para o seu cliente. Não é descontos financeiros, são abatimentos porque a mercadoria está danificada ou alguma coisa assim. Então, esse abatimento, que geralmente vem dentro da nota fiscal, vai debitar abatimentos sobre vendas, como sendo uma despesa lá, dedução da receita, e vai creditar o caixa, porque vai sair da conta caixa e aí conta do ativo, quando reduz o saldo, credita. Lembrando do nosso controle de lançamento do débito e crédito. Já abatimentos, quando você compra, é o contrário, isso gera para mim uma receita, né? Receitas sobre compras, porque eu tive um desconto, né, na hora que comprei. Então, vai baixar minha obrigação ou o valor do caixa, né? Assim, vai baixar minha obrigação ou voltar o meu dinheiro para o caixa, porque eu tive um abatimento, certo? Obrigação e débito, porque é do passivo, quando você diminui o saldo do passivo, você debita. E crédito da receita de abatimentos, receita é sempre crédito, sobre as compras, porque isso é como eu tenho uma receita, porque eu estou ali tendo um valor menor do que o produto deveria. Já os descontos comerciais, eles são aqueles descontos porque você pagou um valor antecipado, aí você tem um desconto financeiro. Você pagou até o dia 5, você tem algum desconto financeiro. Então, esse desconto financeiro, né, vai te gerar uma receita também, né? Os descontos financeiros que você tem, certo? Também te gera uma receita. Ao mesmo tempo, se você tiver um juros pago porque pagou uma duplicata atrasada, isso vai te debitar uma despesa e aí você vai ter você pagou os juros, vai pagar um valor a mais, né? E vai sair do caixa ou banco e vai ter uma despesa com juros, certo? Outra coisa importante que a gente precisa saber, o que agrega o valor do estoque. Gente, todo custo que a empresa tiver para adquirir aquela mercadoria tem que ser considerada com estoque. Principalmente o frete. Se eu comprei uma mercadoria para revender, paguei o valor da mercadoria e vou pagar o frete, esse frete vai para a conta do meu estoque também. Tá? Então, qualquer frete que a empresa pague para trazer a mercadoria da qual ela vai revender, apenas para aquela que ela vai revender, esse débito aí vai entrar no estoque. Então, vou debitar estoque, creditar transportadora a pagar. Vou gerar uma obrigação a pagar para a transportadora. Tá? Então, seguros de cargas também entra no estoque. Né? Então, frete, seguros, montagem, alguma coisa relacionada à compra daquela mercadoria vai entrar no seu estoque. Professora, o ICMS, como é que funciona? Vejam, existem duas situações. Uma, se a empresa for do Simples Nacional, um microempreendedor, que não é contribuinte direto do ICMS. Então, ele paga imposto único. Ele até contribui mais dentro do imposto único. Nesse caso de empresas do Simples, eles não recuperam imposto ICMS, ou seja, o valor da nota é o valor de entrada no estoque.
Pronto. Empresas que são contribuintes separadamente do ICMS, essas não. Eu preciso fazer a apuração do ICMS. Por exemplo, uma empresa que tem um regime tributário de lucro presumido. Eu vou ter o valor da nota, mas vou ter o ICMS destacado lá. Então, o que é que o governo diz? Olha, toda vez que você adquirir mercadoria para revender, você tem direitos a receber do Estado pelo do ICMS que está destacado na nota. E esse direito é aquela mesma coisa do imposto de renda. Você pode abater com as dívidas de ICMS que você terá a pagar na hora que vender a mercadoria. Tá? Então, toda vez que eu compro, eu gero direitos a receber de ICMS, e toda vez que eu vender mercadoria, eu vou gerar obrigações de ICMS. No final do mês, eu vejo quanto eu tenho de direitos de ICMS e abato com o saldo das minhas obrigações de ICMS. É assim que funciona para aquelas empresas que são contribuintes, tá, de ICMS. Aí vou dar um exemplo. Aqui em Pernambuco, o ICMS é 18% na circulação de mercadoria e alguns tipos de serviço, tá? Como é que isso acontece? Vamos supor que a empresa vá lá, compre R$ 100 de mercadoria em dinheiro e tenha 18% de ICMS e ela é contribuinte separada do ICMS. Então, ela tem que fazer a apuração de ICMS. Como vai ser esse lançamento relacionado ao ICMS também? Bom, o que vai entrar no estoque é o valor da nota menos o ICMS. O custo da mercadoria, o que entra no estoque, vai ser retirado dele o ICMS. Então, se a nota é 100, o ICMS é 18, o que entra no estoque vai ser 100 menos 18. Então, débito de estoque de 82, ICMS a receber ou a recuperar como direito, né? 18, perceba que ele está debitando, porque ele é uma conta do ativo e está aumentando de saldo, e vai sair do meu caixa o valor da nota fiscal de R$ 100. Pronto, registrei a compra de mercadoria para aquelas empresas que são contribuintes de ICMS separadamente, tá? Essa mesma mercadoria eu vendi por R$ 300. Como é que eu faço isso? Vendi à vista. Vai entrar dinheiro no meu caixa, debitar caixa e vou creditar a receita de vendas, porque receita é sempre crédito. Desse valor, a empresa terá uma obrigação a pagar de ICMS de 18% sobre o valor da venda. Então, se é uma obrigação, ICMS, os impostos, a gente nunca paga no mesmo mês que vende. A gente sempre paga no mês subsequente. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a despesa em contrapartida, vai gerar uma obrigação a pagar por próximo mês. Então, vou debitar ICMS sobre venda de R$ 54, que é 18% de 300, e vou gerar a obrigação de ICMS a recolher lá no passivo, a crédito, porque o saldo está aumentando e é passivo, de R$ 54. Aí você diz, mas professor, eu não tinha um direito de 18? Calma, você está gerando ali a dívida, mas você tem compensações para fazer. No final do mês, você vai fazer essa compensação. Terminou o mês, você vai lá e faz a compensação. Opa, eu tenho direitos de R$ 18, então eu vou baixar minha dívida em R$ 18. Então, o que é que eu faço? Debito ICMS a recolher, porque eu vou baixar minha dívida em R$ 18 e credito ICMS a recuperar, porque o meu direito agora não vai mais existir, porque eu já usei, tá? Se liguem, porque às vezes tem autores e tem livros que não usa a conta de ICMS a recuperar. Simplesmente pega todos os direitos e já vai abatendo da conta de ICMS a recolher direto. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque todos os fatos contábeis eles têm que ser transitados no momento que ele vai acontecendo. Não tem sentido você pegar os direitos e já ir abatendo diretamente na conta de ICMS a recolher. Direito tem que estar no ativo. A apuração do ICMS é no final do mês. Espera o final do mês para baixar esses direitos contra o seu saldo que você tem a pagar. Tá? Então, é uma observação que eu falo em relação a isso. Outra coisa também que essas empresazinhas têm, fora ICMS, é o PIS
e COFINS, que também, para aqueles que não são do simples, lucro presumido, nesse exemplo aí, eles pagam também PIS e COFINS sobre a receita. Ah, eles não têm imposto a recuperar? Eles não têm direito quando compra? Para empresas do lucro presumido, não. É só um tributo sobre vendas, tá? Não tem esse direito a receber. Agora, para empresas do lucro real, aí sim eles trabalham igualzinho o ICMS, faz apuração. Mas as empresas do lucro presumido não fazem. Tá? Eles vão pagar o PIS e COFINS sobre todas as receitas operacionais que ele tiver ou receita financeira. As receitas que ele tiver gerada, operacionais e financeiras, ele paga o PIS e COFINS, né? Então, vamos supor que a empresa lá, aqueles R$ 300 que ela vender, ela vai pagar o PIS, que tem uma alíquota de 0,65% sobre as vendas, e a COFINS de 3%, tá? Então, ele vai fazer primeiro o lançamento do PIS, na mesma coisa do ICMS, ó, debita a despesa com PIS e vai gerar uma obrigação de PIS a recolher de 1,95. A COFINS também debita COFINS sobre vendas, que é a despesa, e credita COFINS a recolher de R$ 9, porque mês que vem ela vai pagar a PIS e a COFINS. E aí vamos supor que ela gerou outras receitas financeiras, por exemplo, no valor de R$ 200. Também vai ter que tirar PIS e COFINS dela do mesmo jeito, tá? Receitas operacionais e receitas financeiras também, certo? Isso para empresas do lucro presumido. Como eu disse a vocês, lucro real costuma fazer apuração que nem o ICMS. E finalizando, né? Deixa eu ver aqui, finalizando o último assunto, tá? Para a gente finalizar a unidade 1. São despesas antecipadas. Olha só, a gente fecha praticamente o ativo circulante, disponibilidade, duplicatas a receber, estoque, imposto a recuperar, ICMS, imposto de renda, né, a recuperar, despesas antecipadas, tá? O que são despesas antecipadas? Aí vem só. Nossa, despesa no ativo é uma única situação e não pode ser despesas qualquer, só a despesa antecipada, tá? Ela fica no ativo. Por quê? Porque é assim. Vamos supor que a empresa são aquelas despesas que eu pago para usar durante um ano, por exemplo. O serviço, geralmente é serviço, tá, gente? É uma despesa de serviço. Por quê? Porque eu uso durante um determinado período. A contabilidade, ela diz assim, você só pode considerar despesa no resultado quando aquele fato estiver acontecendo, tá? Então, por isso que existe essa despesa antecipada. Por quê? Vamos supor que a empresa compre uma pólice de seguro de veículo. Por quanto tempo eu vou usar essa pólice? Não é um ano? Então, eu não posso pegar o valor da pólice e considerar como despesa de seguro tudo de uma vez. Então, para isso, existe a despesa antecipada. Então, no momento que você fecha a pólice, contratei a seguradora num valor de R$ 1.000 para usar durante um ano o seguro do veículo, eu vou debitar a despesa antecipada e creditar o caixa, porque eu paguei antecipado. E se eu dividir em 4 vezes? Debito despesa antecipada e credito seguros a pagar lá no passivo, certo? Por que despesa antecipada? Porque eu vou precisar reconhecer na despesa de resultado, lá no resultado como despesa realizada mesmo, essa quantia proporcional a 12 meses. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 1.000, dividir por 12 meses. Então, todo mês, eu vou registrar na minha despesa do resultado 1/12 avos desse seguro, tá? Porque eu não posso pegar 1.000 e colocar como despesa de seguro lá no resultado. Não posso fazer isso, tá? Porque esse seguro eu vou usar durante um ano. Então, todo mês eu estou usando um pedacinho dele. Até porque, se eu desistir do seguro, esse valor daí vai ter que ser devolvido para mim. Então, por isso que ele meio que é um direito a receber da seguradora enquanto ele não se efetivar, certo? Então, o que é que acontece? Pega o valor da despesa antecipada, divide sobre o tempo do contrato. Se é 12 meses, vou dividir por 12. Todo mês eu vou reconhecer na minha despesa
de seguro R$ 83,33. Como esse seguro aqui foi contratado no dia 1 de março, então, para o final do mês, são 10 meses, né? Então, no ano de 2017, eu vou 10 vezes 83,33, eu vou ter 833,33 de despesa de seguro realizada já. Porque quando chegar no final do ano, 2017, eu já usei o seguro, a apólice, nesses 10 meses. Então, como é que eu faço? Vou debitar a despesa de seguro de 833,33 e vou baixar o meu direito já em 833,33 da despesa antecipada, porque aí a seguradora já não me deve mais isso, porque eu já usei 10 meses de apólice. Isso serve para IPTU, PVA, IPTU, tudo aquilo, aqueles serviços que a gente paga para usar durante um ano. Se você faz um contrato com uma manutenção de ar-condicionado de um ano, a mesma coisa, o serviço de ar-condicionado vai ser um ano. Você vai pagar ela o contrato de, sei lá, R$ 10.000, você não pode, no dia do contrato, considerar esses 10 mil como uma despesa de manutenção de uma vez. Por quê? Você vai passar um ano usando essa manutenção aí, porque foi um contrato fechado. Então, você vai pegar os 10 mil e vai dividir por 12 meses, fazer o mesmo sistema. Tá? Isso é despesa antecipada, certo? Beleza? Pronto. Terminamos o assunto da unidade 1. E aí vamos fazer só essas duas práticas. Em relação ao fundo fixo, primeira aula, o registro contábil da ocorrência de pequenas despesas em contrapartida à conta bancária de livre movimento é o quê? Restituição do fundo fixo ou recomposição, que é aquele segundo momento em que o gerente presta conta do que ele usou durante o mês. Então, a empresa recebe as notas fiscais e emite um cheque do valor que ele usou. Então, isso é uma recomposição de fundo fixo. E aqui, certa companhia mercantil descontou as duplicatas que ele tinha pelo valor de 25 mil, com vencimento em 30 dias, em uma instituição bancária. E essa empresa cobrou 2% de juros. Assinale a alternativa que representa o lançamento da operação. Veja só, gente, por que aqui é juros passivos e não é uma despesa financeira de imediato? Porque nesse caso aqui, a duplicata, percebe que o valor dela é grande, a empresa vai passar um tempo aí, né? No caso aqui, o vencimento é de 30 dias, então ela não pode pegar no dia que ela fechou o contrato, trocou o título e gerar uma despesa logo, porque ele vai passar 30 dias. Então, só vai baixar esses 500 depois de 30 dias como despesa financeira, tá? Então, por isso que ele vai debitar o banco, vai entrar, então o banco vai descontar o título, vai dizer, pronto, 24.500 é seu, 500 vai ser meu daqui a 30 dias, tá? Então, esses juros passivos, gente, é uma conta redutora, tá? Da instituição a pagar ou duplicatas descontada lá no passivo, tá? Então, esses juros a pagar, ele fica aqui, ó, vai estar lá, instituição a pagar Bradesco ou duplicatas descontada Bradesco lá no passivo, tá? No momento que ele fecha, isso num passivo. E esses juros é uma conta redutora. Eu também pedi para vocês estudarem conta redutora, não foi? Na aula passada. Então, ele vai diminuir aqui em 500 os 25 mil da duplicata descontada. O que é que ele está querendo dizer aqui na hora do balanço que ele fecha o contrato? Ele está dizendo que se a empresa não esperar os 30 dias, teoricamente, a empresa deve à instituição financeira 24.500, né? Mas se passar os 30 dias, aí tudo bem, ela vai dever os 25 mil. Então, esses juros aqui, ele fica esperando juros passivos, né, que é uma conta redutora, passar esses 30 dias, ó, ele fica lá esperando passar os 30 dias. Depois dos 30 dias, o que é que a contabilidade fez? Agora sim, passou os 30 dias, o cliente pagou lá, então o que é que eu vou fazer? Eu vou
debitar juros, despesas financeiras, né, que é despesas bancárias, despesas financeiras, lá no meu resultado financeira, e vou creditar aqui, ó, esses juros apropriar passivo e vou zerar a conta dos R$ 500, ó. Aí sim eu baixo porque ele foi efetivado, certo? Os R$ 500. O grande problema da receita e despesa é porque ela é gerada pelo regime de competência, tá? Esse regime de competência, ele diz assim, você não pode sair reconhecendo despesa e receita em períodos, né, que ela não foi efetivada ainda, não foi reconhecida ainda. Não é pelo momento que você paga, porque o banco pode simplesmente, a empresa pode simplesmente não pagar o banco, ou o cliente não paga o banco, nem a empresa paga o banco, a dívida vai estar lá. Mas a despesa financeira já passou os 30 dias, aí ela vai ter que ser efetivada para o resultado, porque ela só vai ser efetivada em 30 dias, tá? Então, eu não posso, na hora que eu fecho o contrato, pegar lá tudo que vai ser despesa daquele contrato e jogar lá no resultado como despesa financeira, porque aquele contrato, pelo tempo, não foi efetivado. Se eu quiser pagar em um momento antecipado, aquela despesa que eu registrei como despesa no resultado, está errado, porque eu não vou ter aquela despesa toda, eu vou ter uma despesa menor, porque eu estou pagando o valor antecipado. Por isso que eu tenho que estar apropriando de maneira proporcional ao contrato. Se é em 12 parcelas, é a despesa do contrato lá, de juros, dividida em 12 parcelas, e assim por diante, tá? Essa última questão fala do ICMS, né? Então, o que é que diz? A empresa compra à vista 200 mil em estoque e vende 160 mil desse estoque. Então, a gente vai fazer a apuração. 18% em cima de 200 mil, tá? E 18% em cima de 160 mil das vendas. Não vendeu, porque você pode estar pensando, nossa, ele só teve 160, mas ele só vendeu a metade do estoque, né? Então, teoricamente, seria a metade do valor, né? Então, para eu fazer essa apuração de ICMS, eu tenho que fazer 18% em cima de 200 mil e 18% em cima de 160 mil, tá? Aí vocês vão calcular aí, evidentemente, como o valor de entrada aqui do estoque que ele tem está maior do que o valor da quantidade do estoque que ele vendeu, vai dar um saldo a recuperar, né? Ou seja, a empresa ainda, mesmo compensando, ainda vai ter direito a receber, né? Então, vamos fazer a apuração, o quanto que ele tem de direitos a receber e quanto ele tem a pagar. Então, eu faço vezes 18% em cima desse e faço vezes 18% em cima desse. E tiro a diferença dos ICMS entre um e outro, e eu vou chegar a um saldo credor de 7 mil, um saldo a recuperar de 7.200. Eu ainda tenho, para compensar das dívidas que eu tiver de ICMS, 7.200. Aí você pergunta, isso pode acontecer? Pode. Quando a empresa está iniciando, ela compra, então, teoricamente, ela vai ter bastante direito ali no início, e ela começa a vender. O primeiro mês, possivelmente, ela não vende o estoque todo, né? Então, a empresa, ela só vira para saldo devedor, ou seja, ela deixa de ter saldo a recuperar quando ela está no fluxo normal das atividades dela. Mas quando ela está iniciando, geralmente ela fica com saldo a recuperar, porque ela enche o estoque dela e começa a realizar as vendas. Então, é evidentemente que ela, num primeiro mês, ela não vai vender tudo. Então, ela vai continuar, teoricamente, com saldo a recuperar ainda para abater para o próximo mês. Tá? Então, esse seria a letra B, saldo a recuperar e não a recolher, de 7.200, porque ela comprou mais aí, um fluxo grande de compras em relação a saída, tá certo? E a gente termina. Gente, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: a unidade 1, ela é conhecida como a unidade imensa. Tanto que eu passei 2 aulas grandes para terminar a primeira unidade. A segunda e diante, elas são bem compactas, são mais fáceis,
E, assim, a dívida e a crédito, se você assistir a aula passada, Lucas, você vai entender o porquê ela tem natureza credora, tá? Porque uma dívida é do passivo. E todo passivo, quando aumenta o saldo, ele vai creditar. E os passivos e patrimônio líquido, por si só, têm naturezas credoras. É por isso que a gente diz assim, os credores estão atrás da gente. Por isso, o crédito, tá? Quem são os credores? A quem a gente deve, a quem a empresa deve. Não é igual ao extrato financeiro, não, tá? Extrato de banco. Nem fique assimilando, nem querendo comparar os dois. Beleza? Dica de atividade contextualizada. Tem dois caminhos. Ou entra lá no meu site, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Vai ter lá um tema sobre contabilidade chamado critério de avaliação de estoque. Clique em cima. Ó, vou passar para vocês. Assiste o vídeo e lê meu artigo. Cadê? Olá. Esse é o site diretamente. Quem não quiser entrar no Instagram, tá o site aqui. Eu vou só compartilhar para vocês verem. Ó, é aqui, tá? Ó, assistam esse vídeo, é em inglês, porém, vocês botem na legenda em português. Bota lento para poder ler direitinho, tá? Eles passam a legenda e a fala bem lentamente. E aí, isso aqui é a atividade contextualizada de vocês. Então, você tem esse vídeo, tem esse artigo. Fora isso, vocês também podem entrar lá, ó, no Google Acadêmico. Vai lá no Google. Entra no Google, coloca assim, ó, Google Acadêmico. Tá aparecendo aí? Não sei se tá. Mas, ó, entrou no Google Acadêmico, coloca lá, ó, critério de avaliação do estoque. E vê o que é que tem de artigos. Certo? Outra coisa, fora isso, você também, ó, pode colocar o nome dos critérios. PEPS, UEPS e média ponderada, para ver o custo médio, tá? Ó, tá vendo? Pronto. Esse artigo aqui, ó, um estudo de caso no ramo farmacêutico, é interessante também. Entra lá, vai ler. Por quê? Porque existe a revisão da literatura, ó. Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui direitinho. Vou compartilhar de novo, porque eu não sei se está mostrando. Ó, isso é um artigo que também pode ajudar. Ó. Por quê? Porque na revisão da literatura aqui, ó, introdução, revisão, ele fala, ó, controle de estoque, PEPs, tá vendo? É feito um livrinho, ó, o EPS, média ponderada, tem citações diretas. Olha que bacana. E aqui é um exemplo prático, ó. É um exemplo prático em uma farmácia, ó. Tá vendo? Então, isso é algo interessante para vocês. Vou jogar também aí o link para vocês acessarem. Ferramenta eu dei para vocês, tá? Leiam, estudem, acessem livros pela biblioteca virtual, certo? Em contabilidade geral, contabilidade introdutória. Todos têm o critério de avaliação de estoque. Método de avaliação e critério de avaliação de estoque é igual, tá bom? Dúvidas? Podemos encerrar, eu acho que amanhã, né? Amanhã temos aula. Beijo grande para vocês. Tudo certinho. Até a próxima aula. Beijo no coração. Vamos embora estudar. Tchau.